tá? Hoje nós estamos trazendo uma passagem de Jesus que é intitulada nos Evangelhos como a Pérolas aos Porcos, né? Então nós vamos trabalhar a passagem para a gente ver o que nós podemos extrair daí e ao mesmo tempo trazer desse ensinamento alguma coisa para a nossa mudança, né? Para que a gente possa refletir um pouquinho, não na palavra em si, mas no sentido profundo para o nosso ser eterno. Essa é a nossa intenção. Então vamos lá, vamos começar. Por quê? Está dando o quê? Oi? Ah, agora vai. Viu? Passagem bíblica. Não deis aos cães as coisas santas, nem tenteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Não? Aí a gente pega lá na Bíblia e lê um negócio desse. O que nós podemos, de uma primeira leitura, tirar daí? Claro que ninguém vai dar pérolas a pouco. Isso. Né? Isso é uma visão. Alguém mais? Ninguém quer arriscar? Então tudo bem. Olha só, vamos pegar, às vezes assim, ninguém vai dar pérola, né? Nós vamos ver daqui a pouco o que é pérola. Mas quando a gente fala em pérola, o que vem na primeira ideia assim da gente? Pérola. As mulheres já pensam logo em colar, mas tudo bem, a gente aceita, é normal, não tem problema nenhum, né? É uma coisa, uma joia, né? Uma coisa boa, uma coisa de importância. Aí a gente pergunta assim, era isso que Cristo estava querendo falar para a gente? Não, não era isso mesmo, né? Olha que legal. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Então notem que é um versículo só, ou seja, uma frase. Né? Vou repetir sempre para a gente gravar bem, né? A primeira coisa que chama são os evangelhos. O que é isso? Né? É tudo que ele ensinou, chamado Boa Nova, nós trabalhamos em evangelho. Mas, por exemplo, o IDC falou uma coisa, o Luciano falou outra, eu falei outra, vocês concordaram. Quando a gente vai ler o evangelho, nem todo mundo lê da mesma maneira. A grande dificuldade das pessoas, né, é isso. Eu vou lá, pego a Bíblia, abro. Mas que negócio é esse? Será que ele sabia que porco não come pérola? Será que ele vai dar coisa santa que é um cachorro? Tem pessoas que leem assim? Tem. Então essa parte nós chamamos literal. Eu leio lá como está. É importante? É. Porque há séculos, a grande maioria das pessoas leem assim. Inclusive nós já lemos assim. Mas ali dentro, lendo dessa maneira, tem exemplos maravilhosos. Tem ensinamentos muito importantes, mesmo lendo literalmente. Aí tem aquelas pessoas que leem destacando a parte moral, ou seja, as suas consequências reais. O que aquele negócio está falando para a gente? Aquilo está dizendo alguma coisa. Já é um passinho mais acima que eu tento buscar os ensinamentos. E aí eu tenho frases belas, né? E novamente ensinamentos importantes. Então nós temos dois tipos de pessoas, né? Nesse caso. Aí aparece o alegórico. Ou seja, a gente tem que ler nas entrelinhas. Porque ele fala de um outro mundo, de uma outra situação. As palavras que estão escritas ali,
elas não representam aquilo que textualmente elas estão escritas. Como nesse caso aqui. Mas eu vou dar pérola, vou dizer que o porco não come pérola. Então, é um sentido alegórico. Aí, continuamos. Eu vou ter um sentido metafórico. Ou seja, eu já começo a entrar nas coisas espirituais. Eu já começo a vislumbrar que Jesus não queria falar aquilo ali que está escrito. Mas ele precisava falar daquela maneira. Nós não podemos esquecer que quando ele esteve aqui entre nós estamos numa transição também. Primitivo, provas e expiações. Então ele tinha que falar de uma maneira que as pessoas entendessem o que ele estava querendo falar e que principalmente se perpetuasse. Aí nós vamos continuar. Aparece o simbólico. Como é que é esse negócio aí? Já é um passo mais à frente. É uma coisa que nós temos que ter uma relação com outros planos. Eu tenho que pegar aquele ensinamento, fazer uma relação com os planos de vida. Não só esse que nós estamos aqui, mas os outros acima de nós. Para que eu faça essa ligação. Aí vem o místico. Esse daí, a gente já começa a vislumbrar e somos ajudados muitas vezes pelos amigos espirituais no entendimento do que está escrito ali. E finalizando, tem o espiritual ou divino. Esse nós ainda não entendemos. Nós não estamos num patamar evolutivo para assimilar a essência desse ensinamento visando o mundo espiritual. Então nós, como encarnados, ficamos entre o primeiro ao místico. Algumas pessoas já começam a vislumbrar o espiritual, mas depende de uma ajuda de outros planos para que a coisa possa ser compreendida. A não ser que ele venha de um outro mundo em missão para ajudar os que estão aqui, aí ele traz isso com ele. Já é uma aquisição que ele fez. E aí tem uma coisa muito interessante. O literal, o moral e alegórico, ele diz para a nossa personalidade, ou seja, nós como encarnados. Não dê aos cães as coisas santas. Está falando para nós encarnados. E aí, quando nós assimilamos isso, nós vamos trabalhar dentro daqueles 4 campos em função da bagagem espiritual que eu tenho. E as outras 3, diretamente a individualidade, ou seja, o nosso ser imortal. Bateu ali, não sai mais. Por isso que nós vamos crescendo na escala e vamos tendo uma leitura cada vez mais diferente do ensinamento do Cristo. Quando nós escutamos isso pela primeira vez, nós não lembramos quando, nós achamos que coisa engraçada, ele vai dar pérola para porco, vai dar coisas, ensinar coisas santas para os cachorros. Foi assim que nós fizemos. Provavelmente, nós nem ainda estávamos ligados na espiritualidade. Estávamos mais afetos às coisas da matéria. E por isso, nós viemos reencarnando sucessivamente para aprender isso. Né? Vamos continuar. Novamente a passagem. Isso aí foi o Sermão do Monte. Jesus, quando falou o Sermão do Monte, deu para a humanidade a receita de como viver bem na Terra com vista à
a espiritualidade. Ali ele fez toda uma síntese da nossa evolução como filhos de Deus. E dentro do Sermão do Monte, Mateus registrou isso aí para a gente. Aí nós vamos parar e falar assim, o que ele quis falar com isso? Falando uma coisa tão boa, né? Sobre os humildes, sobre os brancos, sobre os pacíficos, e de repente ele joga umas pérolas aos porcos, umas coisas santas aos cachorros. É para refletir, é para pensar. Então vamos tentar descobrir aí. Único versículo, só isso. O que esse versículo fala para nós? Alguém assim individualmente sentiu alguma coisa? Fala assim, puxa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ninguém quer arriscar. Puxa. Se for múltipla escolha, com certeza não respondeu. Não tem múltipla escolha? Não, não tem. Vocês vão ver assim, puxa, era isso aí que eu pensei. Então vamos continuar. Prudência. Não, nós temos que ver por esse lado. Realmente você vai ensinar uma coisa santa ao cachorro? Não vai. Nós vamos ver porque que ele falou cachorro. Nós vamos dar pérolas ao porco? Não vai. Então, ele está falando o seguinte, ó, nem todo mundo está apto, está preparado naquele momento para receber os esclarecimentos de Deus. É isso que ele está dizendo para a gente, de uma maneira bem sintética. Aí, nós, durante uma vida toda, nunca demos valor a isso. Aí desencarnamos. Aí chegamos do lado de lá, perdidinhos. Por quê? Não demos a devida atenção ao nosso ser espiritual. Só pensamos como porco. Né? Só na matéria. Só na matéria. Aí, todos nós já passamos e vamos passar outras vezes pela transição chamada morte. Que na realidade é o nascimento, na verdade, da pátria. Aí, oi? É, a ressurreição. Aí chegamos lá e assim, o porco fui eu, o cachorro fui eu. Não é? Então, por quê? Cães e porcos. Jesus, todas as vezes que ele falava, tudo, uma palavra que foi registrada pelos evangelistas, era um ensinamento. Cães e porcos eram considerados, naquela época, animais impuros. Ou seja, ninguém poderia criar e muito menos comer. Eram impuros. Ou seja, qualquer pessoa que, naquele momento, tivesse contato com estes animais, tinha que pagar lá as penitências no sinédrio, porque ficava impuro. E naquela sociedade, uma pessoa impura era bem marginalizada. Aí nós vamos ver o seguinte, que alguns comentadores das passagens evangélicas tentaram achar que cães, quando Jesus estava falando, eram os pagãos, os infiéis, aquelas pessoas que tinham uma religião, mas que era daqui para cá, aqueles que falavam que não tinham religião. Então sempre se procurou, de alguma forma, associar estas pessoas à figura do cão ou à figura do porco. Na realidade, seria a impureza em função de você não aceitar as coisas do Espírito. Mas Jesus precisava de uma coisa concreta para chamar a atenção. Oi? Os cães eles viviam largados, né? Ninguém tinha cachorro
estimação. Não, cachorro de estimação virou um hobby agora do capitalismo, do cuidado. É isso, completamente tranquilo, né? Não tinha aquele cuidado. E aí, nós também temos que na tradição hebraica, o falso apóstolo, o sacerdote leviano irresponsável, os falsos mestres eram chamados de cães. Por quê? Eles desviavam o ensinamento divino para as suas ideias pessoais e não aquilo que Deus gostaria que eles falassem. Ou seja, eles desvirtuavam. E os líderes religiosos também, que modificavam, né, os ensinamentos da espiritualidade, trazendo para as suas convicções, enganando os fiéis. Também eram considerados cães. Se nós formos pegar isso hoje ao pé da letra, temos um monte de cão por aí ainda, né? Lamentavelmente. Mas essa era o significado hebraico. E porco? Na passagem tem vários. Em Levítico, era proibido por Moisés comer carne de porco. Aí a gente fala assim, por quê? Né? Bem temperadinho, bem assadinho. Por quê? Eles ficaram muito tempo no deserto. E mesmo salgando a carne, dava bicho. E a ingestão matava. Pá, Deus proibiu, não pode comer, é impuro. Tinha que ser assim. Nós éramos muito primitivos. Então tinha que ser imposição. Não tem jeito, não pode comer, senão Deus castiga. Aí a gente não comia. Achamos que não comia, né? E a outra coisa interessante, que alguns estudiosos salientam, que naquela época a Palestina, eu não concordo com o que eu vou falar, mas eu vou colocar porque eu estudei e eu vou falar, né? Mas não é a minha visão, porque eu acho que Cristo jamais faria uma coisa dessa. Que naquela visão, naquela época, a Palestina era dominada pelos romanos. E tinha um destacamento de romanos, que os romanos faziam cumprir a ordem de Roma em Israel. E tinha um destacamento em Damasco, que o símbolo era porco. Aí, todo mundo conhecia aquele símbolo, porque quando eles chegaram com aquela bandeira, né? Então, alguns estudiosos fazem essa alusão. Eu, particularmente, acho jamais que Cristo faria uma coisa dessa. Mas os estudiosos levantam isso. Então, foi no Sermão da Montanha, um único versículo que tem ensinamento aberto, mandando a gente ter prudência. Ou seja, para quem nós vamos falar sobre as coisas da espiritualidade? Eu não posso falar nem para cão e nem para porco. E Jesus comparou as coisas da espiritualidade, os ensinamentos, como uma coisa santa e como uma pérola. Novamente a passagem. Pérola. O que é isso? Eu não estou falando da sintética, não. Estou falando da natural. Tá? Não é aquela feita no laboratório, não. Estou falando da natural. Aquela que é produzida na natureza. Vocês sabem como é que é produzida a pérola? Também não está falando dos vestibulantes. Hein? Também não está falando dos vestibulantes. Não. Todo mundo sabe. A mulherada sabe tudo que é pérola. Tudo é Um vídeo e, ó, um vídeo. a pérola só é fabricada por a ostra ser atingida por algum obstáculo. Aí o ferimento faz Isso. para se defender. Na realidade, olha só, na realidade, né, a pérola é um ferimento do corpo de um molusco que fica dentro de uma concha. Aí, quando esse ferimento chega lá no molusco, ele emite uma segregação. Ou seja, para a gente entender, tu cortou num trator, vira pus, certo?
Bateu aquilo lá, aquilo tem uma segregação, que não é pus. E essa segregação vira uma pérola. Ok? Anticorpo. É uma reação. Então, por exemplo, nas conchas, nas profundezas do oceano, porque para a pessoa pegar tem que mergulhar e achar a concha. E nem todas têm. Nem todas têm. Geralmente, ela fica no fundo, por qualquer motivo, entra um grão de areia, bateu ali, sai uma ostra. Ou perdão, sai uma pedra. Agora, nem todas têm. Então, vocês já mataram o estudo. É uma concha, né? Uma lesão. E detalhe, ela só brilha quando está em contato com a luz solar. Se ela estiver lá dentro, fechadinha, ela não reluz, ela não mostra aquela cor bonita que ela tem para nós. Só quando ela está na presença da luz do sol. Dizem que ela tem que ser usada. A pessoa que chegou lá tem que ser usada, senão ela não vai resolver. Ok? Certo? Até aí tudo legal? Então vamos avançar. Vocês já falaram tudo, agora eu vou calar, vou escutar de novo. Qual é a analogia que nós podemos fazer? Uma coisa rara, preciosa. Acho que exige um sacrifício para ser feito. Isso, já começamos aí. Vamos trazer para a gente. Não adianta a gente passar para os outros, não. Vamos trazer para nós. Tá? Vamos fazer essa analogia aqui. O que a gente está buscando? O reino dos céus, o reino de Deus, ou seja, a nossa felicidade como espíritos imortais. Isso é que nós estamos buscando. Analogia com a concha. Concha da onde mesmo? No fundo do mar. Ó, fundo. Nós mergulhamos mesmo no nosso interior para ver essa pérola? Não. Olha aí. Do medo. Não, mas não temos que ter medo. Ela está lá embaixo. Para pegar a pérola eu tenho que mergulhar, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que ir a uma profundidade. Eu tenho que sair do meu ego, Zona de conforto, superfície. do superficial e ir procurar o meu eu divino. Ou seja, sair da persona e Sair da persona, indo para a individualidade, indo para o meu interior. Eu tenho que deixar as coisas fáceis da vida para encarar o mar, o alto mar da divindade. Se eu não fizer isso, eu não vou ter a minha pérola. Ok? Vamos avançar um pouquinho? Experiências da vida. Eu me machuco? Tudo. Aí a gente tem que virar tudo. E esse machucado vira pérola? Hein? Vira pérola? Nós ficamos melhores quando nos machucamos? Nem todos, né? Nem toda morte na terra. Não é? Olha aí, olha aí. Quando ele falou isso lá atrás, né, a gente não tinha esse entendimento
da vida. Temos que passar pelas ondas, temos que ir na profundidade, temos que ser machucados. Só aí é que eu vou deixar a luz divina penetrar e refletir na minha tela. Ok? Quer falar alguma coisa? Não? Se eu não aprendi, se eu continuo comendo pedra, se eu continuo por cocão, eu venho várias vezes, não tem jeito. Até eu começar a descobrir essas coisas e mudar um pouquinho a minha forma de ver, a minha forma de pensar. É isso. A pérola nasce nas profundezas do mar, mas a sua beleza só se revela à luz solar. E não é isto que se dá com o reino dos céus. Tem a sua sede nas profundezas da alma humana e não na superfície da vida externa. Mas o seu esplendor só se revela plenamente na luz da vida diária. Ou seja, esse negócio da gente reencarnar é para crescer. Não tem aquele negócio de sofrimento, estou pagando. Não, é para crescer, é para botar para fora o que nós temos de melhor em termos espirituais. Porque na realidade, somos essência divina. Só vai depender da gente. Enquanto nós não descobrirmos isso, a nossa pérola vai continuar lá dentro. Podemos avançar? Deixa eu ver o doutor agora. Vamos ver. Só um minutinho. Você acabou de traduzir de forma muito simples, que a gente aprende sistematicamente toda a vida espírita, né? Que é a coisa do auto-julgamento, né? Dessa zona de conflito que a gente vive ainda na condição de provas de expiações, que a fé racionalizada é exatamente isso que você acabou de dizer. Sofro por quê? Porque eu sei que eu tenho que crescer. Se eu não quero crescer, eu quero ter um conforto. Não produzo pedra, eu tenho umas profundezas. Vamos chegar a isso aí já já. Daqui a pouco vai lembrar disso de novo. Vamos chegar aí já já. Vamos falar nesse negócio aí que você falou. Então vamos lá. Jesus estava fazendo alusão a alguém? A muitos. A todos? Daquela época, muitos. Olha só, é isso que eu estou. Não, ele estava. É aquilo que quando a gente começa a estudar o cara aí você vai descobrir um monte de coisa, entende? Às vezes eu passo assim e falo, puxa, o que eu estou fazendo nesse negócio? Mas eu tenho que ir para lá, então vamos ler, vamos estudar, né? Hoje a minha concepção, lógico, é extremamente acanhada, mas atende os meus questionamentos, né? Eu tenho certeza que Jesus não estava se referindo a ninguém específico. Ele não estava falando para os judeus, ele não estava falando para os romanos, ele não estava vendo raça, ele não estava agora cor da bermuda, agora então vamos falar cor também, ele não estava vendo coisa, ele não estava vendo nada. Ele estava falando para os irmãos dele que ainda não tinham conseguido ver. Ele não tinha uma pessoa específica. Ele estava falando de uma maneira geral para todos que não tinham ainda a capacidade de compreensão para aceitar os ensinos divinos. Naquela época, 99,9%. 99,99999%. Tá certo? Tá? Então a gente deduz disso aí que você falou, que ele foi o maior missionário para impulsionar a gente. Porque ele falou de uma maneira tal que a gente não entendia, mas conseguia gravar e ficar ruminando aquilo até cair naqueles itens todos que eu falei no começo. Literal, moral, tudo aquilo, tá? Então vamos lá. Ele não falava a ninguém específico, ele falava para a humanidade. Por quê? Que teve depois, uma outra passagem lá, ele falou, enquanto a minha palavra não for a norte, sul, leste, oeste, nada vai acontecer. E ó,
Informação quentinha para vocês. A palavra dele já está no norte, no sul, no leste, no oeste. Então vai acontecer qualquer coisa agora, hein? Chegou a hora, tá? Ele estava falando para as pessoas em diferentes estágios evolutivos. Ele olhava, vou falar para o Pedro que todo mundo conhece, ele olhava para o Pedro, mas ele não via o Pedro personalidade. Ele via Pedro individualidade, filho de Deus, irmão dele em crescimento. Então ele falava para estágios evolutivos diferentes. Esse 0,0001% captava, mas o 99,9% não. Ok? Até porque, pela grandiosidade da moral de Jesus, ele jamais seria capaz, na nossa filosofia, de questionar ou criticar qualquer um que fosse de nós. Ele sabia da violência que não tinha naquele momento. Né? Então, por isso que ela pode dizer, ele falava para poucos, que naturalmente, ao longo desses 2.000 anos, né, no processo internatório, foi disseminando esse conhecimento. Seja eu, assim, outros aí, tipo eu. Né? Mas o que acontece justamente é isso. É a compreensão da ignorância que o sujeito tinha naquela época, como até hoje muitos ainda têm, né? Não é o que fixe a vontade de cada um. Então, por conhecer a limitação e a falta de alcance da maior parte de nós, ele falava para o todo, e não para tudo, se colocou para um só. Nós temos exemplos que nós conhecemos pelo nome de uma pessoa que esteve com ele e não aceitou os ensinamentos. Estava no 99,999. Emmanuel. Como senador romano. Esteve com ele, ó. Tete a tete, olho no olho. Tremeu todo, como ele disse, que as carnes dele tremiam todas, mas ele não mudou. Ele não mudou. Naquele momento, ele foi um cão porque ele não conseguiu assimilar como inúmeras existências, nós fomos cães ou porcos. Ok? Posso avançar? Que bom. Temos pérolas? Não, isso é para reflexão. Eu não vou falar nada. Isso é para cada um. Ó. Pode ser que tenha. Tem um homem na sua pérola? Não. Como nós temos tempo, fala sobre que botar para brilhar, né? Quais são as nossas pérolas? Isso é só para a gente parar, pensar. Ok? E trabalhar. Será que eu vou ter que mergulhar fundo demais? É que nós temos que pensar que a pérola, enquanto está dentro da ostra, ela cresce. Sim. Depois que é retirada, ela não vai crescer. Olha aí o tal que o Espiritismo fala na transformação moral. Está dentro de nós, a essência divina está aqui. O crescimento e o brilho dela vai depender de quem? De cada um. Ninguém vai botar minha pérola para crescer, não vai botar ela para brilhar, se não for Deus. É isso aí, o raciocínio é esse. Podemos avançar? Vamos ver o que tem agora. Ensino. Que coisa boa. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem as bolas, e voltando-se vos despedaço. Ou seja, o porco vem em cima, ainda por cima, né? Você não descobriu que foi enganado, vem ele com toda a força em cima. Ensinamento. Grau de ensinamento. Jesus está falando para ver o seguinte, ó, quando for falar das coisas divinas, veja o grau de adiantamento das pessoas. Não perca tempo. Você conversando, você vai saber da predisposição daquela pessoa a aceitar ou não aquilo que você vai falar. Então você tem que analisar o grau de adiantamento, a posição evolutiva que aquela pessoa está. Senão, realmente, você pode estar jogando
pérolas aos porcos. Ai, não faço isso. Não? Você pode estar jogando pérolas aos porcos, que você vai falar e aquilo não vai resolver. Eu faço isso. Ah, perigo do egoísmo. Eu só vou conseguir movimentar o meu reino dos céus, ou o meu reino de Deus, né? Quando eu começo a ferir o meu egoísmo. Se eu não ferir, eu vou achar que tudo isso é balela. Aí, quando acordar do lado de lá, quer outra chance. Ok? Essa não valeu. Hein? Essa não valeu. Essa não valeu. Poxa, eu esqueci. Me dá outra. Ok? Então, eu tenho que ferir o meu egoísmo para começar a ver as coisas do Espírito. Para começar a saber que Deus é Pai, é inteligência infinita, na imortalidade, na comunicabilidade, na reencarnação. Aí eu começo a ver isso, aí eu paro para pensar. Se eu não ferir esse egoísmo, sou fanático. Eu tenho que ferir. Incapacidade de aceitar tudo que é divino. O que é isso? Nós temos muitas pessoas que não têm a capacidade ainda de aceitar isso. E se eu ficar insistindo, eu estou dando pérolas aos povos. Então, não seja tão crítica como você. Não é também assim. Você já está aqui numa sexta-feira à noite. Não, tem que ver isso. Nós já estamos melhorando. Né? Então, essa incapacidade de aceitar o que é divino, eu tenho que ver nas pessoas. Porque quem é profano, quem não tem religião, né? Debocha. E você vai entrar em atrito? Não. Por isso que a gente fala dentro da casa, não adianta agarrar pelo braço e trazer. Só tem que falar assim, a porta está aberta. Ponto. Cada um tem que se movimentar. Então, eu sei que aquelas pessoas têm dificuldade, não aceitam. Como é que eu vou falar das coisas divinas? O que a gente às vezes pode fazer e deve fazer é jogar uma questão para reflexão. Faz uma afirmativa, uma observação para aquela pessoa que diz que não acredita, para que ela fique depois matutando. Ela não vai falar para ninguém, mas ela fica. Ou seja, a gente faz igual a natureza faz. Joga uma terrinha dentro da ostra e deixa ferir. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não deva levar a palavra divina para as pessoas. Não deva divulgar os ensinamentos. Não deva falar de Jesus. Mas temos que observar o momento e a hora. São propícias? Senão, é um fanático, é um lunático. O momento é tudo. Então, essa frase, não dei pérolas aos porcos e coisas santas aos cães, é para que a gente analise, pondere o momento certo de se abordar os assuntos. Oi? Na época, ele não teve dúvidas ao alvo que ele atingiu. A preparação tinha que ser bem feita para não perder tempo. Sim. Perfeito. Como disse na outra parte, não vale a pena a gente acordar o espírito e acaba Porque já tinha escutado falar em Deus. Já tinham um conceito, mesmo que totalmente errado, da divindade, mas eles tinham um conceito. Então ele tinha que aumentar o número para a mensagem ser mais espalhada.
mas divulgadores, são divulgadores. Então, quer dizer, é por isso que é chamado de mestre, que ele usou todos os recursos que nós não conhecíamos para divulgar a palavra divina e chegar até os nossos dias. Né? Então, essa passagem aí, ela tem muitas coisas para a nossa reflexão. Eu tenho que ver como eu tenho que me portar perante as pessoas que nunca ouviram falar, perante aos porcos e aos cães. Então, eu tenho que saber abordar, eu tenho que envolver de uma outra maneira. Fernando, eu tenho uma pergunta capciosa para quem tem que refutar a reencarnação. Eu pergunto ao senhor, você tem quantos anos? Eu tenho 40. Beleza. Onde é que você estava 50 anos atrás? Ele não sabe responder. Aí faz os caras pensar. Tá um pouco espiritual, mas ele já acredita nisso. É uma coisa que nós aqui, né, pegando essa passagem, com as pessoas que não querem acreditar, lamentavelmente um choque que faz efeito é falar em morte. É falar em morte. Né? Eu não sei se eu já contei isso aqui, eu tive uma pessoa que foi meu chefe, aí eu não acredito nada disso. Eu falei, daqui a 50 anos a gente conversa. Aí ele falou, daqui a 50 anos eu já morri, a gente vai se encontrar. Eu não fui nem um pouco cristão. Alguns anos depois ele apareceu. Para mim tudo acaba com a morte, acabou o corpo, acabou. Aí apareceu ele lá. Não morreu. Está preocupado com o quê? Disse que a morte acabava com tudo. Por que está com saudade? Não fui cristão, não. Peguei pesado. Aí eu falei, é aí que tem a prova que nós temos alguma coisa que continua. Porque se você tivesse a convicção que acabava ali, não estava assim. Aí deve ter ido refletir, e depois eu nunca mais me encontrei com ele. Né? Mas botei pesado, peguei pesado, não quis nem saber, mas deixa para lá agora. Reter a mensagem, o que é isso? Se a pessoa, você está conversando, sabendo que aquela pessoa não vai reter a mensagem, você está perdendo tempo. Você está desgastando até a divindade perante aquela pessoa. Não adianta você querer antecipar ou adiar a evolução das pessoas. Cada um tem o seu tempo exato. Eu tenho um filho que eu falo para ele, eu já acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém, então eu sintetizo tudo isso que vocês falam aí. Eu tenho que engolir. Não adianta. Não vai, não entra, não quer saber. Mas eu falo, eu ajudo, eu faço isso, tudo que vocês falam eu faço, só não vou lá. Pronto. É o tempo dele. Um dia ele vai pensar. A volta do pai está no céu, tá? Mas não é cristão, mas ele está sendo involuntário. Isso. No fundo, vai por esse lado aí. Ok? Então, se a pessoa não tem condições de reter a mensagem, você não pode perder tempo. Volto a falar. Joga uma questão para que aquilo vá amadurecer e desperte nele, nem que seja do outro lado, mas desperte. Lembrei, eu vou falar. Meu pai era vivo nessa época, quer dizer, vivo ele está, ele estava do lado de cá. E tinha uma pessoa que ele conversava na Ilha Grande e ele falava essas coisas. Eu só não vou falar o nome, tem pessoas aqui que conhecem, né? Aí, essa pessoa desencarnou. Meu pai era vidente. Era medroso, mas era vidente. Se ele tiver aí, ele vai até rir agora. Era medroso, mas era vidente. Não ficava em casa com luz apagada. Aí um dia de manhã ele acordou e falou assim. Aí ele falou assim, fulano esteve aqui. Ele e o anjo guardião dele. Me falando que tudo aquilo que eu falava para ele era verdade. Eu falei, que bom. Ele não acreditava,
Mas ele era uma pessoa boa, tinha os seus méritos, as suas virtudes, e foi amparado do lado de lá. Provavelmente, ele deve ter falado assim, mas eu não sabia disso. Ah, não, você sabia, ó. Aquela pessoa falou para você várias vezes. Aí ele veio, junto com um amigo espiritual dele, meu pai falou que era um amigo espiritual dele, e falou, tudo aquilo que você falava era verdade, acontece assim mesmo. Quer dizer, veio dar um retorno, e a gente sabe que isso é um agradecimento, de que as coisas acontecem, né? Então, mesmo que você fale às vezes, não vai adiantar para nada, adianta, quando chega do lado de lá. Um outro exemplo típico que nós temos é o Zé Luiz. Estava no umbral, na hora que ele pensou em Deus, o Clarence já estava ali, provavelmente cansado de estar ali do lado dele, 8 anos, né? Aí ele foi socorrido. Então, são essas coisas que vão nos ajudar, esse conhecimento espiritual, esse despertamento da nossa essência, que nos momentos mais difíceis nos ajuda. Não tem jeito. Hein? É a semente que fica lá no momento certo, ela vai germinar. Ok? Terceira mensagem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Calar. Não tem jeito? Cala. Fecha a boca. Jesus fez isso. Aí no virar, por exemplo, mais fácil. Até jogar logo. Jesus exemplificou esse ensinamento, ou seja, calou, não deu pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Na hora que ele foi preso, no Sinédrio, com Pilatos, ele simplesmente calou, você não falou o quê? Já tudo que eu tinha que falar, aliás, tudo que eles podiam escutar, nós podíamos escutar, eu falei. Não falei mais porque, coitadinho, não dava, não tinha capacidade para entender. Então ele simplesmente calou. Olha o ensinamento dele. Não foi covardia, mostrando para a gente que em determinadas situações, fecha a boca que não tem jeito. É a melhor coisa. E olha que a gente não aprende esse negócio, né? Tem que botar água. Eita, já tem esse. O meu está certo. Qual? O meu está certo? Então tá. Vou gastar o tempo. Jesus exemplificou? Vamos lá. Agora você já falou quando, você já disse para a gente. Então vamos lá. Tem mais alguma coisa? Entregar suas pérolas aos cães pode significar você entrar em brigas, discussões, contendas com o próximo. Isso irá te desgastar e poderá gerar consequências extremamente prejudiciais para o servo de Deus. Então a gente tem que sabe que é estágio, não tem jeito. Já tem mais um. Continuar os ensinamentos. Que é passivo, prudência na divulgação. Aquilo que nós já falamos no começo. Eu tenho que ser prudente. Para que eu posso falar isso? Por exemplo, se eu chegar agora, a galera está lá na frente, tomando show, eu vou falar isso aqui. No mínimo, uns tapas eu vou levar, sai daqui. Não é verdade? Não é? Não somos nós que temos que ir. O processo é o inverso. É quem necessita é que vai buscar, a procurar. A água não vai buscar quem está com sede. Quem está com Hein? sede que vai lá beber água. A água não vai buscar quem está com sede. Isso, é aquele negócio, né? Ela não sobe, ela desce. Isso aí. Perfeito, bem lembrado. A água você tem que buscar. Então, é isso aí, é a prudência na divulgação. Não é omissão, é ser prudente. Porque o servo, o divulgador dos ensinamentos de Cristo, jamais pode entrar atrito e se machucar. Nós já passamos daquela fase de levar pancada, ir para a fogueira, ser comida de leão. Já passamos dessa fase, está fácil, agora está mole. Agora está fácil. Mas temos que ter prudência, porque ainda pode ter um atrito pessoal. É nesse sentido que Cristo falou para nós. Inteligência.